Isaías, capítulo de número 4, verso 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra, contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Nós temos 2 momentos, 2 situações distintas dentro deste texto. No termo aqui, por exemplo, e naquele dia, que está no verso 1 do capítulo 4. Naquele dia. Então o Senhor está marcando um tempo. E qual que é o referencial? Ora, se nós olharmos para o capítulo de número 3, nós temos que no verso de número 18 também a expressão naquele dia. Ele tirará, o Senhor tirará, né, o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas, os pendentes, as manilhas, as vestes resplandecentes. Ou seja, nós estamos num contexto em que Deus, através do profeta Isaías, está tratando com o seu povo, posto que estão desviados do propósito de Deus. Estão cometendo abominações, onde deveria haver santidade, separação para Deus, está havendo uma mistura com as coisas profanas da terra. E o povo está se afastando cada vez mais de Deus e da sua palavra. Então o Senhor diz que haveria um dia em que ele iria trazer o juízo sobre o seu povo de Israel. E seriam dias difíceis, insuportáveis, de grandes lutas, de grandes batalhas, por conta do pecado, consequência do pecado, do afastamento de Deus. Embora o povo comparecesse diante do Senhor com os seus sacrifícios, com a sua aparente adoração, todavia o coração estava distante de Deus. Havia só uma mera religiosidade da qual Deus não estava se agradando. E Deus não se agrada de religiosidade. Deus quer inteireza de coração. Deus quer espírito reto, contrito, quebrantado diante dele. Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o Senhor vai trazer o juízo, e os dias seriam tão difíceis que naquele dia, aí o verso 1, 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão, nós vestiremos de nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, ou seja, a nossa vergonha. Elas queriam tão somente levar consigo um nome de então homem, mas não queria compromisso com ele, não queria estar ligado, obediente a ele. Por quê? Aí, eles iam trabalhar, eles iam comer do seu próprio pão, iam se vestir das suas próprias vestes. Ou seja, eu quero andar do jeito que eu quiser, eu quero andar segundo o meu próprio coração.
Eu quero andar segundo o meu próprio propósito. Eu só quero levar o teu nome. E aí o Senhor está colocando isso aqui para o povo de Israel, que queria levar, ser chamado de povo de Deus, mas não queria ter compromisso com a palavra, não queria viver uma vida de obediência. Ora, para que nós possamos receber verdadeiramente as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas por completo, tem que haver compromisso com a sua palavra. E compromisso com a palavra de Deus implica em renúncia, em abandono das coisas terrenas, as coisas pecaminosas dessa terra, as coisas que são abomináveis diante dos olhos do Senhor. E para o homem, isso é muito complicado, porque ele quer continuar levando essa vidinha mesquinha, dominada pelo pecado. Mas ele sabe também da necessidade que tem de andar na presença de Deus. Não há possibilidade de haver essas duas coisas ao mesmo tempo. Lembrando do Novo Testamento e dos ensinos de Jesus, ele disse: não pode correr de uma mesma fonte a água doce e a água salgada. No mesmo texto, Jesus disse: você não pode querer agradar a dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Não tem como agradar a Deus e agradar também este mundo. Agradar a Mamon, o Deus das riquezas, ou um ou outro. Não há possibilidade de querer levar o nome do Senhor, mas não ter compromisso com a palavra dele. Agora, naquele dia, olha, ao mesmo tempo, no mesmo contexto, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Os que saírem desta vidinha dupla, querendo encobertar pecado, querendo levar as duas coisas ao mesmo tempo, levando o caminho inconstante. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo o juízo de Deus sobre um grupo, existe outro, onde está sendo derramada a bênção do Senhor. Um lugar onde o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente. Mas para quem? Para aqueles que escaparem de Israel. Qual que é o termo Israel? Israel aqui é um povo religioso, descompromissado com a palavra. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém, este será chamado santo? O que é santo? É ser separado. Então, onde está acontecendo coisas abomináveis, que estão vivendo uma vida de aparência, uma religiosidade aparente, mas no mesmo meio existe um povo separado por Deus. E este povo aqui é chamado um povo santo, é aquele que está inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando será isso? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. O Senhor, ele vai criar sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça, um resplendor de fogo chamejante de noite, porque em toda a glória haverá proteção. Haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Onde está esse esconderijo? Onde está essa proteção? Meus queridos irmãos, aqui a profecia Isaías, ele é um profeta messiânico. Ele está aqui apontando para a vinda do Messias. Ele está aqui apontando para a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, onde nós devemos e estamos sendo guardados, protegidos e descansando no Senhor.
enquanto toda a terra está passando por uma ira, está sendo derramada a ira de Deus sobre, por conta das suas iniquidades, do seu falta de compromisso com as coisas de Deus. Todavia, existe um povo que está escrito no livro de Deus. Estes que estão sendo alcançados pela graça poderosa de Deus. Estes estão sendo colocados nesse esconderijo, um lugar de proteção. Pode aí estar acontecendo os mais tipos de adversidade, como o calor do dia, como aí as tempestades, contra a chuva, mas não material, irmãos. Não é nada físico aqui. Embora a figura seja física, no entanto, o Senhor está tratando de coisas espirituais. E aí no capítulo de número 9, nós temos a grande promessa do Senhor: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E esse cumprimento dessa profecia nós temos lá em Lucas capítulo 4, por exemplo, e seguindo ali também Mateus, nós vamos ter quando Jesus se manifesta, Jesus aparece naquelas regiões pregando e anunciando que o reino de Deus havia chegado. Naquele tempo cumpriu-se esta profecia, e a partir de lá, o reino de Deus está sendo anunciado, está sendo proclamado. Os discípulos de Jesus saíram anunciando, e esta mensagem, esse evangelho, essa boa notícia, chegou até mim, chegou até ti. No momento difícil, em que a terra está sendo angustiada e entenebrecida, todavia, existe um esconderijo, existe um lugar onde nós podemos estar guardado, protegido, debaixo das potentes mãos do Senhor. E esse lugar se chama Jesus Cristo. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Saia do meio dessa tormenta, saia do meio desse momento de angústia, de dor. Lembre-se do convite de Jesus em Mateus capítulo 11, verso 26, 27, 28 principalmente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus está aqui. O Senhor Deus está trazendo juízo dessa terra, porque os homens não querem saber da graça, os homens não querem saber de conserto, os homens não querem saber de abandonar os seus pecados, esta vida miserável que estão levando, dominados, escravizados pelo pecado. Mas existe uma oportunidade de salvação, existe uma oportunidade de ter paz na alma, de ser livre verdadeiramente, e este se chama Jesus Cristo. Receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele é o mediador entre Deus e o homem, ele é a reconciliação com Deus, ele é a paz de Deus em nós. Se você está cansado de sofrimento, se você está cansado de batalhas espirituais, venha para Jesus. Aceite o convite de Jesus e se entregue a Ele cada vez mais. E Jesus, Ele é esse esconderijo, este é o tabernáculo escrito aqui. Haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade, contra a chuva. Esse tabernáculo entre os homens é Jesus. Lembremos do que João escreveu lá no seu evangelho. O evangelho segundo escreveu João. O evangelho é de Jesus Cristo, escrito, registrado por João, no capítulo de número 1. E eu faço questão de fazer a leitura com vocês aqui no texto. E está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Olhe só, meus amados irmãos, o verbo, verso 14, se fez carne e habitou entre nós. Aqui o verbo habitar também poderia ser traduzido por tabernacular. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, fez morada entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus está entre nós agora pelo seu Espírito Santo. E nós agora estamos nele. Nos refugiamos nele, nos escondemos nele, contra a ira de Deus que está sendo derramado sobre os homens ímpios, nesses homens descompromissados com a sua palavra. Portanto, há uma oportunidade para você ser feliz. Há uma oportunidade para você ser uma pessoa realizada. Há uma oportunidade para você sentir paz na alma. E esta paz na alma não é ausência de adversidades e de dificuldades. É uma paz interior que somente Jesus pode dar. A paz do mundo é ausência de guerra, é ausência de dificuldades. Quando que vai acontecer isso? Nunca. Sempre o mundo está em guerra, sempre o mundo está no meio de dificuldades e adversidades. Mas a paz que Jesus tem para dar é interna, é na alma, que ninguém pode tirar e nada pode abalar. E esta paz da qual Jesus quer inundar o teu coração e a tua alma. Eis aí a tua oportunidade. Eis aí o evangelho, eis aí a boa notícia. Se entregue a Jesus Cristo. Receba como seu único e suficiente Salvador e serás tirado das trevas e serás transportado para a maravilhosa luz de Deus. E você estará guardado nesse tabernáculo, nesse esconderijo e sentirás a verdadeira segurança. Amém? Que Deus continue te abençoando cada vez mais.